Olá, tudo bem? Vamos responder um comentário aqui. O nosso irmão pediu para que eu fale sobre Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Ele pediu o versículo 28, mas se eu não ler o 27, não consegue entender o 28. Então, em Hebreus 9, versículo 27 e 28, no texto da Nova Almeida Atualizada, a NAA, não minto, Almeida Corrigida Fiel, assim está. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, não foi todos, porque muitos, porque foi dos judeus. Pecado era quem transgredia as leis mosaicas. 1 João 3,4. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, na segunda vez, quando Cristo voltasse, ele iria fazer o quê? Ia salvar, ia trazer a salvação para as pessoas. Salvação de quê e salvação por quê? Vamos lá. Então, vamos fatiar isso daqui. Então, disse que quando ele viesse, então, como a religião diz, que ele não veio ainda. Mas, se eu for lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 e 11, 17 e 18, nós vemos que João estava na ilha de Patmos. João não havia morrido ainda. João estava na ilha de Patmos, quando em espírito ele ouviu a voz de quem? Daquele que voltou. Porque se João tivesse morrido, tudo bem, aí foi, não, foi no reino espiritual, foi uma ilusão, foi uma visão, foi um sonho. Não, mas não foi sonho. João disse que estava lá na ilha de Patmos, e quando o dia do Senhor chegou, o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia do julgamento, ele ouviu uma voz falando com ele. Quem é? Apocalipse 1, 10 e 11. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então ele ouviu uma voz como de trombeta. Voz de trombeta é voz de chamamento para a guerra. Versículo 11. E essa voz que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro. Envia 7 igrejas que estão na Ásia. E aí? Então, foi quando acontecesse essa volta, aconteceria o que? A salvação. Então, se você do outro lado é uma pessoa que não acredita que Jesus voltou, então você não está salvo. Ninguém na humanidade está salvo. Salvo do quê? Isso que eu não sei. Porque ali a salvação, nós sabemos que era da grande tribulação. Era da cobrança de contas sobre os judeus. E aqueles que aceitavam os ensinamentos de Cristo, que estava sendo pregado pelos discípulos, pelos apóstolos, então era um meio de salvar a mente deles do quê? De Moisés, da escravidão, das sentenças, das maldições de Moisés. Então, se Cristo não voltou, como a religião diz, por isso que todo primeiro ou segundo domingo eles comem pão e bebem suco, porque Paulo disse que todas as vezes que comer do pão e beber do suco, do vinho, desse cálice, estará anunciando a morte daquele que vem. Só que Paulo também fala em Romanos 6,9 que aquele que ressuscitou é impossível morrer. Como que fica a situação? Então, a vinda de Cristo. João estou sendo prolixo para que você venha gravar. Lá no versículo 17 e 18 do Apocalipse, e eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18.
e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então aqui mostra que Cristo já voltou. Voltou em espírito ele e João, ele deu ele ditou a redação, ele ditou ali um ditado para João escrever a respeito das coisas que ele estava vendo. Porque o dia do Senhor tinha chegado, o dia do julgamento da nação de Israel, que ocorreu dentro dos muros de Jerusalém. Então, nessa vinda, nós temos aqui o juízo, que foi justamente quando ele voltou que houve o juízo. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Veja. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, no versículo 7, dizendo, com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Bom, então, na análise que nós estamos fazendo de Hebreus 9, 27 e 28, a vinda dele já ocorreu e o juízo já ocorreu. E aí, como que mostra que houve a salvação? A mulher que estava para dar à luz, em Apocalipse 12, versículo 1 e 2, veja, no texto da Almeida Corrigida Fiel, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Quem era essa mulher vestida de sol? O templo, tendo a lua debaixo dos pés. Quem é a lua? Se referia ao povo de Israel, ao povo judeu. E uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Quem eram as estrelas? As 12 tribos de Israel. Não foi assim? Os 12 filhos de Jacó? José não disse que teve um sonho que viu 11 estrelas se dobrando para ele? Então, quem eram essas 12 estrelas? Era a representação das 12 tribos de Israel. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo do sol, dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. 2. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Claro, ela estava cercada pelo exército romano, cavalos, cavaleiros, soldados com espadas, com lanças, com maquinários, com arietes, com um monte de coisa, com rampas de ataque. E ela estava, quem estava ali dentro de Jerusalém, daquela grande cidade onde estava o templo, o povo, as pessoas estavam agoniadas, aflitas, estavam debaixo de uma grande tribulação. Então aquela mulher estava grávida, estava para dar à luz. E depois daquela grande tribulação, depois daquela tempestade, não tem o ditado que vem a bonança? E que bonança que veio para aquela mulher que estava para dar à luz? Que alegria que veio para aquela mulher que estava para dar à luz? Dentre vários versículos, nós temos o versículo 10, que assim diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia, olha o tempo verbal, agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, Moisés, as leis, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então aquela mulher que estava para dar à luz, e assim é a mulher quando tem parto normal, a maior alegria dela, a alegria supera a dor do parto, quando ela pega o nascituro e dá aquele cheirinho, dá aquele beijo, é a alegria. Então aqui foi a alegria que aquela mulher produziu, que a dor de parto de Jerusalém produziu, que foi a salvação, que foi expulsar o acusador, aniquilar, destruir o acusador, que eram 613 itens das leis mosaicas. O acusador que era o diabo.
que acusava quem? Os judeus. Acusava o povo de Deus. Então veja, para encerrar o vídeo, voltando a Hebreus 9, 27 e 28, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, então o juízo se falava perante o grande dia do Senhor, que estava próximo naqueles dias. Então as pessoas iriam morrer, ali estava falando que eles iriam ser julgados. Talvez o escritor aqui estava tão empolgado que eu acho que ele não leu Eclesiastes 12, 7, que quando uma pessoa morre, o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. Se o pó volte ao pó, como que o pó vai ser julgado? Se o que dá vida àquele pó é a alma, é a alma que é a vida, quando aquela vida morre, aquele corpo carnal volta ao pó. E o que volta a Deus é somente o Espírito. E os Espíritos são filhos de Deus, Hebreus 12, 9. Como que um filho de Deus vai ser julgado se o Espírito é perfeito, é imaculado? Se é no Espírito dos seus filhos que está o templo de Deus, o tabernáculo, onde o próprio Deus se faz presente. Mas tudo bem, aqui está escrito, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez vindo depois disso o juízo, e o juízo veio ou não veio? Apocalipse 14, 6, 7. O juízo chegou. 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, que não foi de todos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aquela mulher que estava com dor de parto, ela gerou o quê? Acabei de ler, Apocalipse 12, 10. Ela gerou o quê? A salvação. Ela gerou o reino de Deus estabelecido nos homens. E ela gerou também a morada do Deus vivo, Apocalipse 21, 3. Então, esse é o meu simples e humilde entendimento a respeito de Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Morrer uma vez e depois o juízo, vindo assim a salvação. Então tudo isso já aconteceu. A vinda aconteceu, o juízo aconteceu e a salvação foi estabelecida, foi gerada por aquela mulher, representando o templo, representando Jerusalém, aquela dor de parto, e ela gerou essas maravilhas. Tá bom? Então eu deixo essa pequena mensagem com vocês, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dê aquele joinha, venha curtir, comentar, compartilhar, e se inscreve aqui no canal, vamos chegar aí a 100 mil inscritos o mais rápido possível. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.